Olá pessoal, eu sou Wagner Moreira e eu estou aqui com o Elton Fernandes. O Elton Fernandes é da Elton Fernandes Advocacia e ele trabalha então defendendo os consumidores dos planos de saúde, dos problemas que podem surgir a partir da relação entre o consumidor e o plano de saúde. Correto, Wagner. Agradeço aí, Elton, a tua predisposição de conversar comigo, de conversar com a minha audiência. Certo? Muito obrigado mesmo. E para a gente poder estruturar um pouquinho aqui a nossa conversa, né, de modo que tem uma linha condutora, a ideia é que você comece falando um pouquinho de como é que é a tua experiência, mas antes de ser um especialista. Você é um especialista em defender o consumidor contra os abusos que podem acontecer com o plano de saúde. Mas como é que começou tudo, né? Como é que é a tua vida antes de ser um especialista? Bom, eu tenho uma formação em Direito Constitucional, eu fiz a faculdade e trabalhava com Direito do Trabalho, especificamente. Trabalhei muito tempo com Direito do Trabalho e aí um dia um médico me procura dizendo para mim que tem um problema, que olha, alguns pacientes meus estão com um problema, tal, você não conhece alguém que consiga fazer algo na área? Eu falei, vou me aventurar, aí tinha um tempo livre, eu trabalhava um curto período dentro de uma empresa, fazendo Direito do Trabalho, e falei, vou me aventurar a fazer. O primeiro caso eu resolvi conversando, dialogando com a operadora, e aí ele falou, olha, já que você resolveu, eu vou te indicar mais 5 clientes. Aí eu falei, bom, num caso eu resolvi na conversa, os outros 5, a possibilidade de resolver na conversa não é tão grande, vou ter que estudar a área. Comecei a estudar a área, mas ainda fazia de uma forma muito genérica, fazia um caso de plano de saúde, aí vinha o fulano e me pedia para fazer uma ação trabalhista, eu fazia, você faz um uso capião para mim do meu imóvel, a gente fazia, um problema de família, e a gente foi lidando aí com um pouquinho de tudo. Então assim, eu começo a minha carreira dentro do direito, não lidando especificamente com a área da saúde, eu era um generalista, eu fazia um pouquinho de tudo lá atrás. Então, fui trabalhando, mas foi cada vez mais, a partir do momento que eu entrei na área, a área de plano de saúde tem uma carência de profissionais muito grande e tem um público potencial com problemas com planos de saúde que é cada vez maior. Esse problema com os planos, a gente tem um problema hoje que é, ao mesmo tempo em que o SUS não dá conta da demanda e o consumidor ele quer adquirir um plano de saúde, os planos de saúde também têm potenciais problemas. E aí a gente tem uma regulamentação falha na área de plano de saúde, onde o governo ele não pode bater para matar, porque não suporta esse contingente dentro do SUS, e ele tem que tentar fazer com que as operadoras custeiem cada vez mais procedimentos também. Então o governo está sempre numa sinuca ali, tentando agradar os dois lados, e obviamente isso não tem funcionado, né? Essa experiência não tem funcionado. Mas eu fiz pós-graduação de Direito Constitucional, Direito do Trabalho, mas fui me apaixonando cada vez mais pelo direito do consumidor especializado em saúde, e a procura começou a indicação. Um que indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, e aí a gente foi trabalhando cada vez mais na área. Entendi. Então quer dizer, a princípio, a tua área não era essa, mas você foi se apaixonando e a paixão vai levando ao estudo, Exatamente. E a desenvolver casos e aí acabou que você se especializou. A experiência prática no direito é o que conta bastante. Né? Então, eu fui pegando um caso, outro, e aí, conforme a quantidade de casos que a gente foi pegando, eu falei, olha, a gente foi estudando cada vez mais a área e se aprofundando numa regulamentação muito específica, que são as normas da ANS. Conforme você vai estudando e vai entendendo um pouco mais, isso vai te abrindo leques e possibilidades. E cada cliente que você resolve acaba te indicando, porque ele vai num consultório médico com um problema, e aí no consultório ele está na salinha de espera, e tem lá outros 2, 3 falando alto, reclamando que o plano não cobriu, que o plano não se cobriu. Aí esse, olha, meu caso eu resolvi assim. E aí a coisa foi tomando uma proporção muito grande. Entendi. Aquele velho jargão, né? A propaganda boca a boca, levando as pessoas. Exatamente. Ainda é o nosso... Há muita busca orgânica na internet e tudo mais pelo escritório, mas o grande filão do escritório ainda é a indicação. A indicação boca a boca dos clientes e a indicação dos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde hoje, eles costumam referenciar o escritório dizendo, olha, o paciente vai lá, a operadora negou minha prótese, doutor, eu não vou conseguir operar, então olha, procure um escritório, se você não tiver um escritório de sua confiança, procure fulano, ele consegue já resolver alguns casos, então isso vai agregando valor também ao escritório. Entendi, isso é interessante. Muito legal. E aí as pessoas têm muitas dúvidas, né, com relação aos planos, etc. Né? Existem muitos problemas. E eu costumo, né,
pedir para as pessoas que eu entrevisto, dar uma dica, uma coisa que talvez melhore a performance de quem interage com os planos, e coisas que elas devem fazer ou não devem fazer, né? Eu não sei o que você tem aí de dica para... É essencial na área em que o consumidor consiga ler o seu contrato e que ele se intere de fato, sobretudo, das faixas de reajuste que tem nesse contrato para que ele não seja surpreendido depois. Hoje, a Justiça tem entendido, até como válida, vamos dizer assim, algumas cláusulas de reajuste que as operadoras têm imposto nos contratos. Mas antes de falar disso, é extremamente importante que o consumidor saiba diferenciar quais são as 3 modalidades de plano de saúde. Então você tem hoje um plano de saúde empresarial, que é aquele que eu faço via a minha filiação a uma empresa. Então eu sou empregado da empresa, ou prestador de serviços dela. Eu tenho um plano de saúde coletivo por adesão, que é aquele em que eu me associo a um sindicato, esse sindicato tem uma pólice, e eu tenho um plano de saúde individual. As operadoras têm deixado de vender os planos de saúde individuais no mercado porque não é interessante a elas comercializar. Quem está ouvindo entender, quando eu tenho um plano de saúde individual, por mais que eu use isso infinitamente, por exemplo, eu tenho um cliente no escritório, e é um cliente muito emblemático, que além de cliente, ele também é meu tio, que ele precisou de um transplante multivisceral a ser feito nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos esse transplante era feito. Esse transplante tinha indicação para ser feito no Brasil, mas o Brasil ainda não é incipiente, o Brasil ainda não realiza esse tipo de transplante. Ele precisava fazer esse transplante, nós conseguimos, a operadora de saúde obviamente negou, nós conseguimos fazer com que ele fosse realizar o procedimento cirúrgico dele nos Estados Unidos, com tudo custeado pelo seguro-saúde. Qual foi o impacto disso para a seguradora? Sem dúvida, um impacto alto. A gente teve uma conta lá que foi de R$2,5 milhões para a seguradora. Agora, qual é o impacto disso no plano de saúde dele, no reajuste dele? Nenhum. O reajuste dele, especificamente, foi o reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde no ano, que na época foi de 7 ponto alguma coisa. Por quê? Porque o plano dele era individual. Quando você tem um plano individual familiar, não importa o quanto você usa, você só vai poder ter um aumento desse plano de saúde de acordo com aquilo que a ANS autoriza. Quando você tem um coletivo por adesão ou quando você tem um plano empresarial, ele já vai cair numa outra margem, porque o empresarial ele é feito por sinistralidade. Então, quanto mais a empresa usa, maior a probabilidade de pagar isso no reajuste anual que existe, de haver um aumento expressivo. Tá? Então, e no coletivo por adesão também, muita gente me pergunta, fala assim, o plano coletivo por adesão é interessante ou não é? É um plano interessante, agora, é interessante também que o signatário do contrato, ou seja, o sindicato, a OAB, o CREA, o CRM, que fez esse contrato com a operadora e com a seguradora, que eles consigam estar sempre renovando essa carteira, que eles consigam estar colocando pessoas novas, porque biologicamente, a gente envelhece e tende a adoecer mais. É inevitável essa situação, não é verdade? Então, se você envelhecer essa carteira só, sem colocar gente nova, o que vai acontecer? O sinistro vai começar a aumentar e os reajustes vão ser cada vez maiores. Então, hoje, o consumidor está mais seguro com o plano de saúde individual, mas ele é quase inexistente já no mercado, as grandes operadoras já não comercializam mais. Os planos coletivos por adesão, aí, a gente tem ido para a Justiça discutir o seguinte, essa questão das operadoras quererem reajustar de qualquer forma nos parece legal. E a Justiça ainda tem, vamos dizer assim, um 7-3, por 6-4, o consumidor ainda tem ganho esses processos por uma maioria, mas a Justiça ainda não tem sido unânime em dizer que os reajustes dessas pessoas são ilegais e que só devem ser aplicados os reajustes da ANS. Mas é possível fazer essa discussão. Então a primeira coisa que o consumidor tem que saber antes de acessar um plano de saúde é como serão os meus reajustes futuros, porque o que me parece hoje é que há cada vez maior, um número de pessoas cada vez maior, que acabam abandonando o plano de saúde no momento de aumento, porque na época da contratação elas não sabiam efetivamente como é que seria o reajuste dela para os anos seguintes. Então você acaba comprando um plano um pouco mais barato agora, mas que no médio prazo, ou até no curto prazo, ele vai ser muito mais caro depois. Então é extremamente importante para o consumidor que saiba como vai ser feito o reajuste dos próximos anos e que ele tenha acesso às faixas etárias.
Quais são as faixas etárias que vão incidir? Quanto vai incidir de aumento em cada faixa etária? Quando vai trocar a faixa e quando vai ser um aumento assim. Porque as pessoas confundem muito o seguinte, a faixa etária não é ilegal? Em tese não, em tese ela não é ilegal. Porque biologicamente, à medida com que eu envelheço, eu uso mais o plano de saúde e usando mais, teoricamente deveria pagar mais. eu pago um pouco mais. Então até aí a gente está numa conta que... eu lembro do Obama na eleição americana, e o Obama dizendo assim, olha, saúde, ele fez uma ampla reforma da saúde nos Estados Unidos, ele dizendo assim, saúde é business. Né? Porque isso é um business aí, tal, os operadores e seguradores de saúde é um business para elas, tal, mas é saúde. Sim. É business, mas é saúde. É saúde. Vamos deixar o cara morrer. Exatamente. Vamos colocar o pé no chão aqui. Não podemos fugir dessa questão. Então, o consumidor ele precisa ter um pouco mais de acesso a isso, porque assim, a faixa etária pode incidir, pode, mas é ilegal também. Por exemplo, ontem no meu escritório, teve uma senhora que nos procurou com um reajuste de 130% aos 59 anos. É óbvio que o que a seguradora quer é expulsá-la do plano de saúde. Ela vai existir. Exatamente, fala assim, olha, a senhora está chegando numa idade em que até agora foi interessante para mim ter a senhora aqui, então, a partir de agora, seu risco é muito alto para mim, por favor, né? Retire-se. Ou se você quiser ficar, 130% de aumento. Exatamente. Então, assim, a faixa etária é possível fazer aumento de faixa etária? Até é possível. Agora, nesse patamar de 130%, será mesmo que é razoável? É abusivo. Então, o que você tem que fazer numa hora dessa? Ir para o judiciário discutindo a cláusula, falando, olha, não estou aqui dizendo que é ilegal ter reajuste, até porque eu preciso atualizar esse meu contrato, mas eu não posso ter um reajuste de 130% tão para falar de uma hora para outra. E pelo que você tinha dito, o judiciário tem sido sensível a esse tipo de tem sido situação. sensível. Tem sido sensível. A gente tem uma estatística hoje empírica, absolutamente empírica, mas assim, o acompanhamento que o escritório faz, as ações que o escritório patrocina, que em reajuste de mensalidade, 6-4, 7-3 de vez em quando, a gente tem acompanhando aí em favor dos consumidores. Quer dizer, a cada 10 consumidores que vão na justiça, 7 estão conseguindo aí resolver a questão dos reajustes. No mais, as questões mais triviais de planos de saúde, prótese, órtese, exames, procedimentos cirúrgicos, isso o judiciário tem sido quase unânime. Se você tem uma boa prescrição médica, se a cirurgia tem uma validação, enfim, se há um escopo aí de que é preciso o procedimento cirúrgico, é absolutamente tranquilo. O judiciário tem sido muito sensível a essas questões. O Brasil já discute hoje a possibilidade de ter varas especializadas em saúde, especificamente. A gente já tem essa discussão correndo no Seria um ganho enorme. Sem dúvida. Porque você consegue dar uma resposta mais rápida e o juiz que vai lidar atualmente com isso, ele vai conseguir compreender um pouco melhor a necessidade do consumidor e dizer, esse caso eu sei que de fato é urgente, olha, precisa. Ele vai conseguir agilizar isso e quando você lida na área, você acaba entendendo um pouco mais como cada operadora funciona, como cada empresa trabalha. Então, algumas questões que um juiz, por exemplo, mais inexperiente, às vezes ele não sabe, porque mesmo ter uma norma hoje dizendo que a operadora deve entregar, deve fornecer a negativa por escrito, isso não é cumprido ainda à risca. Aliás, eu deixo até uma crítica, porque essa norma da ANS é recente, dizendo que as operadoras devem entregar, mas isso sempre teve no Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, nosso grande problema ainda é que você precisa ter uma legislação específica que diga o óbvio, porque colocar numa norma que, olha, tem que dar amplo acesso e conhecimento ao consumidor, tal, não basta para que você subentenda. Exatamente. Não basta porque o operador falou assim, não, ok, eu entendi o que a norma quis dizer, então vou fazer. A gente tem esse problema. Então a tua grande dica aí vale a pena ter um plano individual, vale a pena. Eu concordo com você, porque eu já senti exatamente isso que você disse na pele, porque eu entrei num plano de uma associação de classe que usa muito, que são professores. E esse valor disparou absurdamente. Acho que é uma dica muito bacana que fica aí para o pessoal que está assistindo aqui a gente. Agradeço muito, viu, a tua participação aí. Eu recomendo aqui o site, o Elton tem um site, você pode ter mais informações, né? eltonfernandes.com.br. Acho que vale a pena vocês conhecerem o trabalho do Elton, ele tem feito um trabalho muito bacana, tem chamado muita atenção de muita gente. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.